Olá, professor. Meu nome é Ângelo e agora eu vou apresentar a implementação do segundo trabalho, da disciplina de redes 2. O objetivo deste trabalho, ele foi evoluir o nosso sistema anterior de transferência de blocos para um sistema completo de rede, né? E esse sistema, ele consiste em três componentes principais, né? Que é o cliente HTTP, um mini servidor web funcional e o nosso servidor DNS, né, operando na porta UDP53. A grande evolução deste trabalho é que o cliente ele não vai utilizar mais endereços IP fixos diretamente no código. Agora, o fluxo ele vai simular fielmente a arquitetura da internet. Então, o que que acontece? O cliente ele recebe um domínio textual, realiza primeiro uma consulta UDP e ao nosso servidor DNS local e recebe o IP resolvido e só então vai disparar a requisição HTTP-GET para baixar os arquivos do servidor. Começando pela resolução de nomes, né? Eu criei esse arquivo hosts.txt com a nossa tabela de dados local. Um detalhe interessante sobre a tolerância a falhas do nosso sistema é que o formato do arquivo ele foi estruturado trazendo a palavra-chave server e o domínio logo em seguida, né? No código do nosso servidor DNS, o processamento ele foi desenhado para extrair essas strings. Entrando na implementação do nosso DNS, aqui, né, nas configurações de rede dele, a gente vê que a gente foi implementado, né, para ele escutar todas as interfaces de rede disponíveis no container, né, e a porta padrão dele é a porta 53. Aqui, né, vai ser acontece a inicialização e configuração do sistema de logs, né, para a auditoria das queries. É, Essa função, ela vai ser responsável, né, por exibir as logs no terminal, né, ou seja, os doc logs, e vai salvar em um arquivo persistente as logs exibidas. É, o nosso protocolo DNS, ele opera com mensagens textuais simplificadas. Então, no request, o cliente, né, ele vai enviar um ID numérico aleatório de transação junto com o domínio almejado. Então, o servidor ele vai processar, né, e vai fazer o passe, né, e devolve no response o mesmo ID de transação, permitindo que o cliente ele associe a resposta à pergunta correta, o domínio confirmando e o host de destino, né, extraído do nosso host TXT, né, que é aquela nossa tabela lá que eu informei que foi criada. Que neste caso, né, ela vai mapear para a string serve que o doc vai tratar. É, então, nossa classe inicializadora, né, o que que ela vai fazer? Ela vai carregar, né, o dicionário de domínios na inicialização, né, pela nossa função loadzone, que no caso ela carrega a tabela de domínios do arquivo host.txt, né? Então, o que essa função ela vai fazer, né? Ela vai carregar o nosso arquivo host.txt e vai realizar o tratamento de string mencionado anteriormente. Então, como é que é feito esse tratamento? Primeiramente, ela ignora linhas vazias ou comentários indicados com hashtag, né? Que no caso eu tenha feito algum comentário. Posteriormente, ela vai fazer um split, né? A função padrão do Python, vai fazer o corte e vai dividir ele em duas partes. No caso, o IP e o domínio. Posteriormente, vai ser feito o mapeamento de chave valor, né? O domínio e o IP. O tratamento de exceção, ele acontece caso esse arquivo não exista, né? Então, caso esse arquivo não exista, ele vai criar um escopo padrão com IPs simulados utilizando a função create default hosts, né? Ela é a responsável por criar um arquivo host padrão caso
não seja encontrado, né, caso não seja encontrado, não seja definido o arquivo host definido. A função start, né, é ela quem vai iniciar o ciclo de vida do servidor DNS, né, na camada de transporte. Então, primeiramente, né, criado o socket AFNet, que é do nosso protocolo IPv4, e o SOCDRAM, que é do nosso protocolo UDP. Aqui, né, é feito o loop, né, que vai ser responsável para escutar o servidor UDP. Então, o que acontece aqui, né? É, aqui vai receber, né, os datagramas e nesses data vai ter os payload binário, né? Nesse payload binário ele contém tuplas, o que possuem dois parâmetros, que no caso é o IP e a porta de quem enviou a requisição. Esse payload, né, ele vai ser processado pela função processCreate, né, que no caso ela vai processar o payload da requisição e gerar a string de resposta adequada, né? Eu vou explicar a implementação dela posteriormente. Essa resposta, né, vai ser utilizada a função sendTo, né? Essa resposta é baseada em UDP, né? Então é enviado o datagrama diretamente para o endereço do emissor. Então, esse except ele só é acionado, né, quando o servidor ele é desligado, né, lá no nosso terminal, quando a gente dá um Ctrl+C, né, ele é terminado via o teclado. Então, né, a implementação da função processCreate, né, para a para receber, né, o payload e responder, né, vai gerar a string de resposta adequada, então ela vai receber, né, o request seguindo o formato, né, que foi definido, o ID e o seu domínio, e vai responder no formato padrão, né, que é o ID domínio IP, ou então, quando não existir um domínio, ele vai responder no formato ID, domain, nx, domain. Então, primeiramente, né, essa função processQuery, ela vai transformar os bytes recebidos em string, eliminando ruídos nas extremidades. Posteriormente acontece um tratamento simples, né? Verifica se está em duas partes, ou seja, ID e domínio. Vai receber, né, as mensagens, ou seja, a primeira parte é o ID e a segunda parte é o domínio. E posteriormente, né, ele vai buscar o domínio na tabela. Então, ele vai verificar se o mapeamento, né, do host.txt vai apontar para a string literal server, né? Então, se sim, né, ele vai resolver dinamicamente usando o DNS interno Docker Compose, obtendo o IP real, né, do container server. Então, se não, né, caso tenha sido então, explicando a implementação do nosso protocolo RUDP, né, que é o principal do nosso sistema, né, que é no caso, vamos dizer assim, implementação inovadora, vou focar nela devido ao tempo. Então, né, temos aqui a implementação do nosso RUDP, que se inicia criando os sockets, né, e o socket é o UDP base do servidor. Posteriormente, né, define-se o loop principal do servidor RUDP, né? Que no caso, o que é que ele vai fazer, né? Ele vai receber as requisições iniciais vindas do cliente e vai fazer o processamento delas utilizando a função render cliente. O que essa função render cliente faz, né? Como eu já disse, né? Ela processa a requisição RUDP criando um canal dedicado. Então, o que é que ela faz? Ela só vai aceitar conexões se o pacote for íntegro, né, e contiver estritamente a flexim ativa. Então, né,
Então, né, ela vai instanciar um novo socket UDP exclusivo para essa transação. Então, o sistema operacional ele escolhe uma porta aleatória disponível para este socket, né? E isso vai liberar a porta principal 8001, né? Para receber novas requisições de outros clientes, evitando o bloqueio na infraestrutura. Posteriormente, né, vai enviar o ACK da conexão, né, a partir da nova porta de socket dedicada. É, Aqui, né, vai acontecer o processamento dinâmico HTTP via RUDP, né, onde ele vai fazer o tratamento, né, e enviar as mensagens utilizando essa mensagem vai ser formatada pela função build HTTP response. É, Essa função build HTTP response, ela vai gerar a string estruturada, né, da resposta do nosso protocolo, né, para ser encapsulada em RUDP. Então, é, hum, a função send RUDP dedicada, ela é o nosso aqui, né, que é implementado o nosso mecanismo de controle de fluxo confiado, né, que é o stop and wait, né. Esse fluxo, né, ele é feito neste laço. Então, o que que acontece? Primeiramente, né, fatia o arquivo respeitando o teto, o tamanho seguro, né, definido no nosso chunk size, a nossa constante, né, chunk size. E aqui nós temos o laço de retransmissão de janela estática, né? Que o que é que acontece? Primeiramente, né, transmite o datagrama de dados e aguarda, né, pelo retorno do pacote de SK correspondente. Se o pacote for um SK e carregar o ID da sequência atual, o bloco será enviado com sucesso, né? Então é enviado com sucesso e sai do laço de retransmissão e aí avança para o próximo bloco. Se não, né? Se o temporizador estourar, o laço fora avança, retransmitindo o exato mesmo pacote PKT. Definido a implementação da RDP do lado do servidor, vamos para o lado do cliente, né? O nosso protocolo RUDP, nosso GetUDP, RUDP, ele vai executar a transferência utilizando o protocolo confiável customizado sobre o UDP, né? Que no caso é o RUDP. Então, o que que acontece, né? Aqui inicia-se a lógica da implementação do nosso RDP. Então, ele vai enviar pacotes somente com a flag sim contendo a requisição HTTP GET. É, então, né, vai, vai prosseguir, né? Vai ser enviado o pacote sim inicial. Bom, definido a implementação do sistema, vamos agora para, para a sessão de testes, né? Então, agora de início, né, vamos construir, né, os containers a partir das imagens definidas no nossos arquivos. Como podemos ver, né, foram criados todos os containers com base na imagem definida pelos nossos arquivos, né? E todos eles estão, né, conectados à nossa internet, né? Nossa internet virtual, que é a Files Rede de Trabalho. Agora, para poder, agora que vimos que a criação dos containers deu certo a partir das imagens definidas, né? Vamos rodar o comando para poder fazer a captura, né? Utilizando o Wireshark. Então, ele já foi criado aqui, né? O arquivo backup, né? Que é onde vai ser salvo toda a captura. E agora
vamos rodar o nosso teste. Vamos agora rodar nosso script de teste. Bom, como podemos ver, esse é o nosso sistema funcionando. Ao fim, né, da execução dele, eu vou demonstrar os arquivos gerados. Bom, finalizado os resultados, né, podemos analisar a nossa captura, né, e aqui nós podemos ver o, o arquivo, né, de captura do backup. Então, nosso do Wireshark, né, abrindo, podemos ver, né, todos os pacotes capturados da comunicação no nosso sistema, né, e aqui temos os arquivos de resultado geral da JSON, que a partir dele é que será feito os gráficos que eu colocarei no artigo.